Como vocês estão aí, e eu estou aqui, eu trouxe um balaio para poder compartilhar com vocês. E dentro desse balaio aqui, talvez vocês tenham aí em casa também, tem algo muito especial. Nós temos aqui, o que é isso aqui? Nós temos o devocionário da Igreja Cristã Evangélica Central de Jacareí, dentro do balaio. E também nós temos um pãozinho. Olha o pãozinho aí. Vou dar uma girada nele aqui, ó. E é pão de verdade, viu? Ó. Então, dentro desse balaio aqui, nós temos tanto o devocionário quanto o pão. E aí eu queria perguntar para vocês o que esses dois elementos aqui têm em comum. Desabilita aí o seu microfone. Pão diário. É o pão diário. Brian falou. Quem mais? Pode falar alguma coisa disso aqui? Pão diário é pão de cada dia. É, pão de cada dia, o Adriano falou. O pão de cada dia, o Adriano. Quem mais? O Romualdo? O alimento sólido. É o alimento sólido. Que joia. Eu trouxe aqui de forma bem intencional, porque o texto que eu quero compartilhar, ainda que de forma breve, fala sobre o pão da vida. João, capítulo 6. Eu quero ler aqui com vocês, eu não vou ler um texto corrido, mas a partir de um verso a gente entender o que Jesus estava falando aqui. João, capítulo 6. O verso 31. João 6, 31. Antigamente as pessoas falavam, abra a sua Bíblia. Hoje as pessoas estão falando, né? Pegue o seu celular, clique na Bíblia. Hoje é acesse sua Bíblia. Acesse a Bíblia, né? Antigamente era traga os pergaminhos, né? Hoje não tem como levar um pergaminho para o púlpito da igreja. É uma nova era digital, da qual nos possibilita também usufruir do melhor dela, né? Onde nós estamos aqui reunidos com a graça de Deus. Enfim, a palavra do Senhor diz aqui em João, capítulo 6, no verso 31. João 6, 31. Diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Amém. Esse é um texto onde Jesus está falando e se revelando como sendo o próprio pão. Mas o pão agora da vida. Observe comigo. Aqui no versículo 35, ele diz, tudo em João capítulo 6, João 6, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Verso 48, ele diz, eu sou o pão da vida. Verso 51, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela minha vida, pela vida do mundo, é a minha carne. Graças a Deus. Nós temos no Evangelho de João o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo se revelando à igreja. E ele, a semelhança do que Deus fez com Moisés, dizendo, eu sou o que sou, lá em Êxodo capítulo 3, ele diz aqui, eu sou, em 7 ocasiões, e aqui de forma específica, eu sou o pão da vida. Nossos antepassados, eles comeram no deserto o pão que desceu do céu. E esse pão serviu para saciar a sua fome física. E eu sou o pão vivo que desceu do céu e vocês precisam comer de mim para viver eternamente. É isso que Jesus está falando. Eu sou o pão nosso de cada dia nos dá hoje, sim, fisicamente, mas também o pão eterno. Como os irmãos e as irmãs puderam falar inicialmente, né?
é um pão sólido, é um pão que sacia, é um pão que satisfaz, não apenas o físico, mas a alma. O maior anseio, a maior fome do coração humano é se saciar da própria presença de Deus. E é por isso que eu e você, nós podemos, nos dias atuais, comer desse pão. Eu não sei como os irmãos e as irmãs estão fazendo, se estão acordando cedinho, estão conseguindo ir para a padaria, comprar o pãozinho, ou no final da tarde, aqueles que têm o hábito, ou se estão se aventurando na cozinha para fazer o próprio pão, para evitar sair. O fato é, nós estamos em um novo tempo, impossibilitados em muitas vezes de estarmos juntos, nos abraçarmos, nos deliciarmos com o café da manhã, domingo de manhã na igreja, para comer o pãozinho, mas de fato a palavra de Deus, ela não está presa, ela não está isolada de nós, ela é acessível e nós podemos, no meio de tudo isso, no meio de uma escassez, no meio de tanta fome espiritual, podemos nos saciar com a palavra de Deus, com o pão vivo que desceu do céu e satisfaz a nossa alma. E nós devemos comer dele. A minha pergunta é, no meio dessa pandemia, como é que você está? Jesus Cristo disse, como está escrito, aqui no verso 31. E em muitas ocasiões aqui, no Novo Testamento, Jesus vai falar, como está escrito, ou seja, foi anunciado, houve uma promessa no Antigo Testamento, e agora está sendo cumprida em Cristo. Aquilo que foi anunciado, agora se cumpre em Cristo. Como está escrito lá, se cumpre aqui. Como foi o pão que desceu do céu no deserto, agora sou eu, o pão vivo que desceu do céu para alimentar a alma das pessoas. Nesse tempo de pandemia, será que a humanidade está tomando consciência de que o que elas precisam não é tão somente de um pão físico, mas de um pão que sacia a alma, o pão vivo que desceu do céu? E como é que é isso também para nós? Será que a gente se preocupa tanto com o pão físico, que é necessário, mas o pão vivo que desceu do céu, ele é para a vida eterna, ele é para saciar a nossa alma. O meu desejo é que a cada dia você coma desse pão. Em outras palavras, desfrute de uma vida devocional, desfrute de um tempo a sós com Deus, seja saciado na palavra do Senhor, possa clicar em bons sites, em bons momentos da igreja que nós estamos propagando via online, que você possa, sim, retornar conosco domingo pela manhã, enfim, se saciar da presença de Deus e também levar esse pão para outras pessoas nesse momento. Essa é a minha devocional, o tempo aqui da palavra, que nós jamais nos esqueçamos. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim vai se saciar, vai ter essa vida satisfeita e viverá eternamente. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus guarde o coração de vocês. Esse é um breve tempo aqui da palavra, tão eficaz para nós. E assim como Jesus falou aqui em várias ocorrências, né? Ele disse, como está escrito? E a minha pergunta é, como está você? Esse outro tempo agora, nós vamos poder interagir. Como você está? Né? Será que você está se alimentando da palavra de Deus, a sua vida espiritual? Ou talvez, será que tem alguma carência de necessidade também de alimento da sua casa? Ou qual o seu pedido de oração? Para a gente poder, nesse momento, estar suprindo uns aos outros, se utilizando dessa ferramenta aqui. Amém? Então, essa é uma breve devocional em João 6 e também para as nossas vidas nesse tempo agora.